Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao MBCV Cast do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo. E eu falo aqui do Rio Grande do Sul, né? E nós estamos aqui hoje, como sempre, todas as quintas-feiras à noite, trazendo um conteúdo que seja relevante e importante, que faça sentido para a sua vida. Já falei, são 3 ou 4 episódios que eu estou falando a mesma coisa. A internet está uma guerra de ninguém, né? Onde todo mundo joga conteúdo e quem precisa administrar o que vai ver, o que vai ouvir é você. Você que é audiência, aquilo que é importante para você. Mas a gente sempre procura, a nossa proposta como MBCV Cast é trazer um conteúdo objetivo, rápido e que possa de fato trazer relevância para a tua vida. Por isso dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha com alguém que você conhece, porque com certeza quando a gente compartilha coisas boas, a gente também faz um bem para outra pessoa. Então nós temos 2 momentos, né? O primeiro momento de MBCV Cast é segunda-feira de manhã, onde na segunda pela manhã a gente fala cara a cara, tete a tete com o apóstolo Neuci. E eu sempre digo que os conteúdos que a gente tem com ele é assim, são simples, porém profundos, né? A gente não traz o assunto raso. Mesmo que o assunto fosse raso, ele leva lá para as profundidades, e isso é muito legal, né? E nas quintas-feiras à noite, então, a gente traz um convidado, alguém que de fato possa contribuir através daquilo que tem como vivência. A gente não quer ficar falando aqui de coisas que a gente não vive. A gente não quer ficar aqui passando conteúdos que a gente não está experimentando, né? Porque, de fato, esse teste, esse experimento é que vai fazer mudança na sua vida também. E nesta quinta-feira à noite, nós trouxemos para falar conosco, né? O empreendedor, consultor, coaching, pastor, né? Ricardo Sérgio. Ele diz que ele tem um nome composto, Sérgio Ricardo Ritter Bush, né? Boa noite! Boa noite, pastora. A mãe foi muito criativa. Todos os 5 filhos têm nome composto. Ah, é? E eu tenho o nome do meu pai, então Sérgio é do pai. Mas muito obrigado pelo convite, é uma honra, é um privilégio. Legal. A gente ter um bate-papo aqui. Olha, eu acho importantíssimo, né? A gente chama aqui, os mais íntimos chamam ele de Ricardo, né? É muito difícil a gente dar um nome para um filho. Eu acho difícil, porque, sei lá, eu acho que tem muito a ver com a identidade, com o que a pessoa vai ser, né? Então, tu dá um nome, agora tu dá 2 nomes para 5 filhos, Aplausos para tua mãe. A dona Clene. Um abraço, dona Clene. Possivelmente vai estar olhando esse MBCV Cast. Mas, enfim, o pastor Ricardo, então, ele tem todo esse trabalho externo, né, onde ele tem ali o sustento, né, para a sua vida, mas ele também tem um trabalho interno dentro da igreja. E esse trabalho é bem específico, bem direcionado, né? Ele trabalha com o Ministério da Família, é muito bacana a gente poder falar sobre o Ministério da Família. Já trouxemos aqui também a pastora Vivi, que é a líder do Ministério da Família. O pastor Ricardo está ali ajudando, está ali cooperando, né? nessa que é uma batalha, né, pastor? É uma batalha trabalhar com as famílias no dia de hoje. E aí a gente vai trocar uma ideia sobre família. E eu começo falando sobre família funcional e família disfuncional. O que a gente mais tem hoje? Começamos bem, a disfuncional. Infelizmente, pastora, porque assim, na verdade, estou lendo um livro, né? Ele chama O Silêncio de Adão. E fala da omissão de Adão. Tô falando, mas olha, Deus é Deus, né? Eu voltei a ler a Bíblia agora, eu terminei semana passada e voltei agora para Gênesis, né? E eu tô indignada com esse Adão, viu? Nós poderíamos estar todo mundo aí faceiro, só comendo frutinha, né? Sem problema nenhum. Vida. Se o cara tivesse, a gente brinca, né? Mas vestido as cuecas, né? De verdade, né? Assumido seu papel de responsável sacerdote do lar, né? Não, eu descobri nessa minha... Não, eu já li a Bíblia muitas vezes, tá, gente? Mas assim, cada vez que tu lê é de uma forma diferente, né? E eu descobri
que Deus disse foi para Adão sobre a árvore. A Eva nem desistia. Deus falou sobre a árvore do bem e do mal com Adão. Eva não existia. Depois disso, que Deus fez ele adormecer e veio a Eva. E possivelmente ele passou uma informação para ela, obviamente, né? Mas a ordem quem tinha era ele. Era Adão, era a responsabilidade dele. Na verdade, quando Deus falou com Adão, ele deu a instrução para Adão, para que Adão, então, cultivasse o jardim, né? Tivesse as responsabilidades, assumisse o papel dele de gestor, administrador e tivesse autoridade sobre todo ser vivente. Né? Então ele dá essa instrução para Adão e aí depois sim, ok, ele cria a mulher e a mulher vem como ajudadora idônea com a mesma responsabilidade, né? Mas debaixo da gestão ainda de Adão, né? Para que os dois juntos cultivassem o jardim e dali se alimentassem e dali adorassem a Deus e tivessem a responsabilidade pessoal e individual de cada um. Mas naquela situação, eu acho que o conforto chegou, né, para Adão, estava bem, estava ali sendo cuidado, né. A mulher diz que é a mulher mais bonita do mundo, então, né? E ontem mesmo eu estava falando, a gente estava num expediente lá em Portão, e falando com os homens, né, e a gente tentando trazer um pouquinho à luz o porquê desse conflito da família disfuncional. Porque, na verdade, a história ela vai se falando de que a mulher não tinha tanta responsabilidade, né? Ela não tinha esse papel de gestão, de administradora, de provisão, de tudo isso, não era incultado à mulher. O homem tinha mais esse papel de administrador, né? Mas agora, para a mulher poder atingir uma certa maturidade e se equiparar ao homem, ela precisava de muita preparação. E a mulher buscou essa preparação. E hoje o que a gente vê no mercado de trabalho? Muitas mulheres formadas, né? Tanto que a gente vê aqui próprio dentro da igreja. O resultado maior das mulheres está intimamente ligado à preparação. Elas se desenvolveram, elas estudaram, elas buscaram uma graduação, elas foram entendendo o mercado de trabalho, se adaptando, tomando uma forma de gestora, assumindo um papel por causa da omissão do homem. O homem acabou negligenciando essa responsabilidade, não se prepara, e aí eu falo, espiritualmente também. A gente tem um conceito de que a mulher é a mulher que deve orar mais, mas se a gente for buscar alguns exemplos bíblicos de grandes personagens, próprio Jó, né? Jó, lá, se eu não me engano, no capítulo 1, versos 4 em diante por ali, ele fala que os filhos eles se visitavam e Jó ficava em casa pagando um preço de oração caso os filhos tivessem alguma atitude que desonrasse a Deus. Então esse papel do homem, ele era em primeiro lugar sacerdote de fato. Sim. O homem de Deus, o varonil, né? O homem que assume o seu sacerdócio, ele tem essa responsabilidade, primeiro espiritual, de conduzir a sua família diante de Deus, conduzir a sua casa, né? Administrar a sua casa, ter a provisão, obviamente puxando a mulher para perto dele para um cumprimento do propósito, mas e com isso tudo transformando, sendo um projeto transformador para a sociedade. Em primeiro lugar para a sua família e depois estendendo para a sociedade. Quando ele assume esse papel sacerdotal de responsabilidade divina, natureza divina no homem, né? Mas a omissão, a negligência dele fez com que a mulher tivesse que assumir algumas responsabilidades. E aí começa a inversão de papel, e aí começam as crianças a ter problema porque ela perde referência de quem manda na casa, de fato e de verdade, e aí começa a inversão de valores. Olha que tudo tem um fundamento, né? E aí começa a inversão de valores. E a inversão de valores, hoje, eu falo assim que nós somos uma geração de transição. Eu digo dos 30 aos 45 anos, a gente está numa fase de transição entre o modelo da família patriarcal, que era de pai para filho, da família moderna, que somos nós, digamos assim, para essa família confusa que está vindo aí. Que não tem mais... Pós-moderna. É confusa, eu chamo de confusa. Né? Que não sabe a referência mais de família. E está confundindo a postura por causa da falta do princípio. Então os filhos olham, trazem uma naturalidade social, muitas vezes motivada pela mídia, ou por esse novo modelo de família, que é essa família disfuncional, onde o pai não é mais pai, né? São 11 tipos de relacionamento. Estava lendo sobre isso, né? Tem até o relacionamento troféu,
onde eles estão ali convivendo juntos, não se gostam, mas atingiram uma certa maturidade profissional, então eles mantêm aquele status mas assim, relação de amor, de legado não existe, né? Como um negócio. É um negócio. É um negócio. É um contrato. Somos é uma parceria de negócio. Uma parceria de negócio. Então, acaba sofrendo essa influência, muitas vezes motivada pelos filhos, pela rede social, confundido pela mídia, ele acaba cedendo a valores e aos princípios eternos, que é o modelo de família estabelecido por Deus. Que é o homem como sacerdote responsável, a mulher como ajudadora idônea e os filhos buscando seguir o exemplo. Eu tenho algumas frases que eu gosto de falar, né? Os filhos, ou melhor, os pais, quando chegam a uma certa idade e eles precisam de socorro, os filhos não têm como socorrer. Ou os pais, quando chegam a uma certa idade e eles não precisam de socorro, os filhos teriam como socorrer. Isso é o quê? A manutenção dos princípios de honras a Deus. Muitas vezes os pais, né, eles estão caminhando por uma necessidade de autoafirmação, de pressão social, eu diria isso, né? Porque é uma pressão social. A mídia nos colocou em exposição, né? Então ele tem essa necessidade de se autoafirmar na sociedade. E aí ele confunde o papel de acompanhar a sua família, conduzir a sua família, instruir a sua família e desenvolver um legado, né? Aí vem a fala de manter um sobrenome de família, né? Um legado familiar, né? De princípios, de bênçãos, de honra, de idoneidade, de justo, né? De ser justo para manter um status social. Esse status social hoje eu chamo de beach tênis, bicicleta, né? Os problemas nas famílias estão acontecendo por quê? Porque o pessoal tem problema no relacionamento, mas o homem acha que ele exerce uma função. Ele é o sustentador, o provedor da casa, e ele tem que ter o seu espaço de lazer. E o espaço de lazer dele vai para uma individualidade única, que é dele. Então ele pega a bicicleta às 6 da manhã, vai pedalar, volta às 2 da tarde, quer que a mulher chegue em casa e, né, sorria para ele, faça o almoço, né, faça a massagem. Né? Então, na verdade, tá se perdendo um pouquinho, pastora, a orientação do modelo de família estabelecido por Deus que não muda. É o homem como sacerdote, a mulher como ajudadora e os filhos como rebento, né, como sucessores, como continuidade disso. Isso seria uma família perfeita. Né? E olha que coisa interessante. Uma coisa que é para ser tão natural, porque era para ser natural, né, se tornou hoje um modelo quase que ilusório para a gente, porque a gente vê tanta disfuncionalidade, pai fora de casa. A maioria dos lares hoje é singular, ou só tem a mãe. Então, assim, é uma confusão do caramba. Mas a pergunta, não seria uma pergunta, uma constatação, sei lá, alguma coisa assim, que a gente precisa fazer no meio de tudo isso, né? Principalmente porque a gente é gaúcho, né? Nós somos do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, dizem aí, os que são do resto do Brasil, dizem que nós somos pessoas diferenciadas, que nós temos uma outra cultura, é outro mundo, né? Eu também acho, tá, gente? Também acho que a gente tem uma cultura diferenciada, né? Mas como que a gente vai fazer aqui dentro do Rio Grande do Sul para essa aplicação de sacerdócio sem confusão com machismo? Eu falava sobre isso ontem, inclusive. Na verdade, eu até falei varão, homem, macho, varonil. O significado de varonil é o homem que ele é virtuoso, que ele é forte, que ele é corajoso, ele é decidido, ele tem um posicionamento. Isso é varão, né? Digamos um homem varão de Deus, mas ele não é autoritário. É diferente de autoritarismo, né? Eu sempre brinco lá em casa, né, que ele a gestão... autoridade. Ele tem autoridade conquistada, não imposta. Né? Sempre brinco lá em casa que a gestão lá em casa ela funciona não de maneira democrática nem autoritária, mas ela é participativa. Muitas vezes essa participativa é para trazer para aquilo que eu quero, né? Porque é a natureza do homem, né? Tentar fazer valer a sua opinião. Mas pelo menos a questão de ter uma discussão em família. E aí eu lembro dos meus pais. Trazer pra mesa. Traz pra mesa o assunto. E aí eu lembro dos meus pais, né? Quando a gente morava no interior, agricultura, e muita agricultura, e naquela época a agricultura era diferente de como é hoje.
os processos na agricultura eram muito mais extensos, né? Eram 4 ou 5 operações de trator, depois mais ainda carpir a lavoura, capinar, né? Botar o fertilizante, depois colher, e ainda tinha uma redução lá da umidade, né? Que tinha, era uma coisa louca, né? E hoje é muito mais, direto. Mas nessa época, onde o processo era mais árduo, ainda tinha a questão que a semente não era híbrida, então tinha muitos problemas, né? Eu lembro do pai e da mãe sentado na varanda, tomando o chimarrão, né? E os dois conversando, e o pai perguntava para a mãe, olha, o fulano lá quer vender 1 hectare de terra, né? Ah, mas quanto ele pediu? Ah, tanto. Ah, será que ele aceita a mimosa, a barrosa, né? 2 galinhas? Mas havia uma negociação na mesa, né? Entre pai e mãe, e a gente via essa relação de confiança. Mesmo que o pai, né, ouvisse a mãe, a decisão final era dele. Havia uma responsabilidade que pesava sobre os ombros do meu pai. Tanto que quando ele teve problemas, né, por causa das intempéries e do processo da agricultura da época, ele entrou em conflito. Né? Hoje eu diria que ele teve uma depressão. Né? Então ele foi confrontado. Que naquela época não existia isso, né? Esse nome. É isso, não era usado. Né? Aliás, acho que a gente não, porque eu ainda não sou dessa época, sou um pouquinho depois. Mas não tinha tempo. Não tinha tempo, pastora, não tinha tempo. Não havia tempo para ficar pensando no nada, não. Tinha que trabalhar, tinha que ir para a roça, tinha que pensar sobre essas questões do futuro, do tempo, enfim. Exatamente. E aí o que acontecia? O pai e a mãe sentavam, eles discutiam e os dois juntos tomavam uma decisão. Sim. E a roda do chimarrão era onde aconteciam grandes decisões. E aí eu trago hoje uma alusão para a mesa. E aí eu vejo os princípios sendo quebrados. Por exemplo, as pessoas, eu faço uma pergunta, né, para quem está assistindo. Quantas refeições da semana você faz sentado à mesa com a família reunida sem uma televisão ligada no volume 80? Ou o celular do lado. Ou o celular do lado, né? Tem 2 frasezinhas que o pessoal usa muito no coach, né? TBC, tira a bunda da cadeira, né? Hoje eu falo muito mais TDC, tira o dedo do celular ou tira o dedo da TV, né? Desliga para ter um momento de conversa, de comunhão, pelo menos na hora da refeição. Curvar a sua fronte, agradecer pelo alimento, reconhecer a autoridade de Deus, né? Aquietar o coração, né? E ter um momento de conversa. Filha, e aí como que foi na escola, né? Ô mãe, então, né? O que tu vai fazer hoje? Fim de semana, a gente tem as responsabilidades. Ter uma conversa sobre o que acontece rotineiramente. Isso era feito no chimarrão, no interior. No almoço, não. Meu pai tinha um lugar dele sentar para almoçar. Ninguém almoçava sem ele sentar na mesa. É óbvio que essas culturas, né? Elas eram para aquele período. Mas hoje, pelo menos, o reunir-se à mesa. Pelo menos uma vez por dia. Mas foi feito esses tempos, Ricardo, uma pesquisa, né? No presídio. Com os apenados, né? Até a título de uma conclusão científica sobre o motivo pelo qual eles chegaram até aquele momento, né, até aquele ponto. E foi chegado à seguinte conclusão: 95% das pessoas que estão lá nunca não tinham o hábito de sentar-se à mesa. 95%. 95% não comiam, não faziam nenhum tipo de atividade ao redor da mesa com a sua família. Quer dizer, total abandono, né? Abandono, porque isso é abandono. Você que da nossa audiência, não, mas eu não concordo com isso, porque cada um tem suas atividades, cada um tem seus afazeres, a vida é outra. Querido, mas a vida é outra, mas os princípios são os mesmos, né? Exato. Então a gente precisa pensar sobre isso. E a gente acaba... a realidade é outra, né? A gente trabalha com e-mail, com WhatsApp, com telefone, visita presencial, são tantas as responsabilidades, igreja, né? A vida social, os amigos, o lazer, a saúde, né? Cuidado próprio, né? Tantas coisas que nos envolvem hoje porque é nos ofertado essa demanda absurda. Mas quando eu olho para a minha infância, eu olho para as crianças de hoje, eu percebi isso no Joad e percebo isso nas crianças de hoje. Por exemplo, né? Coisa que me chama muito a atenção, para não falar que me irrita, né? Tô conversando com um cidadão, ele tá ali, de repente o filho chega, puxa na calça dele e fica chamando ele ali. Ele tá olhando para mim, ele tá em Nárnia.
Ele está preocupado com o que ele precisa falar comigo. E o filho está gritando do lado, chamando uma atenção. Ele não consegue ouvir. Às vezes eu paro, olho para a criança, olho para ele. Ele fica falando comigo, a criança está ali berrando, a criança desiste e sai. Tipo assim, pô, não adianta, ele não vai me ouvir. Então acaba criando esse distanciamento muitas vezes por uma questão de postura social. Não tem como fugir disso. É uma expressão muito forte de se posicionar socialmente. E esquece o legado que está sendo construído. E aí eu entro na fala de 1 Coríntios 15, 19. Que se a nossa esperança se resume apenas a esse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens, mais pobres dos homens. Então, se a gente está pensando em construir uma naturalidade social que muitas vezes não é, né, um sepulcro caiado, que a palavra fala, está lindo por fora, mas por dentro nós estamos todos desestruturados, arrebentados, a nossa vida ela vai ali na frente em algum momento. Quando atingirmos a maturidade, nós vamos entrar também numa depressão. Essa geração vai chegar aos 50 anos com um forte indício de depressão, porque ela vai olhar para trás, para os resultados, e vai se encontrar com Salomão. Vaidade, 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 vaidade. E agora, olha para os filhos estão sem princípios, quebrados, desorientados, corrompidos, como que faz? Né? Então, uma hora a casa cai, se não tem estrutura. Uma hora a casa cai. Isso, Mateus 7,24. Se a casa está firmada na rocha, e aí entra o fundamento, que a pastora falou no início, né, sobre o ensino da igreja, sobre os fundamentos, onde está arraigada as nossas raízes. As nossas raízes são elas que nos vão dar a sustentabilidade para o nosso futuro. Eu falo muito assim da questão do interior e eu não tenho vergonha de falar. E agora eu estou indo para o interior para lançar meu livro, né? Depois eu falo sobre isso. Ele ainda é escritor. Vou lançar um livro que é uma biografia que eu me inspirei quando o apóstolo fez a biografia dele. Eu comecei a pensar sobre isso e escrever. E vou voltar lá no interior, falar na escola que eu me formei, para as crianças que estão na fase que eu estava, despertando alguns valores que eles podem ser alguém também na vida, se eles honrarem as raízes, reconhecerem as raízes. Por quê? Porque, via de regra, a gente tem uma tendência a mudar a nossa forma de olhar para os nossos pais, para as origens, para a nossa vida humilde, que em algum momento todos nós passamos por essas lutas, e a gente quer esquecer esse passado. Não, a gente tem que trazer esse passado à tona como forma de gratidão e de que é possível sim ser diferente. É possível fazer diferente. É possível romper uma cultura, é possível romper fronteiras. É possível. A todos é possível. Sim. Basta, em primeiro lugar, fundamentar. E aí eu digo que a minha vida mudou quando eu aceitei Jesus, né? De fato, os princípios da minha família eram muito fortes. Eu não os negligencio. Eu mantenho os princípios que eu recebi do meu pai, da minha mãe, da estrutura social que eu vivi. Esses princípios, eles me mantêm. Mas os princípios espirituais, para colocar em ordem todos esses valores, eu encontrei quando eu encontrei Jesus. Então eu me estruturei e fundamentei a minha fé. E a partir disso eu comecei a compreender que tudo é gradativo, progressivo. E eu não estou aqui nesse mundo à toa. Eu preciso fazer a diferença, construir o meu legado. Né? Deixar uma história para minha filha. A pastora falou antes sobre o nome, né? Significado do nome. Letícia significa alegria. Né? A gente pensou no nome, olhamos o significado, eu falei alegria, né? Então, ela veio realmente para trazer alegria para o nosso lar. Né? E hoje eu invisto muito tempo nela, né? Tudo que nós fizemos é em prol dela, para que ela tenha os mesmos princípios e valores. E eu falo outra coisa, né? Quando eu consigo construir esses valores, ali na frente eu tenho certeza, olhando para essa geração desestruturada, disfuncional, que nós estamos vivendo, ela tendo os princípios, pastora, não há como dar errado. Não tem como dar errado. Eu diria para os pais, fundamentar princípios do reino de Deus nos filhos é transformar os filhos em liderança dessa geração daqui a 15 anos. Para não perder, né? Porque tu já pensou, tu não tem esse conhecimento. Vamos pensar agora assim, numa família disfuncional, o pai não exerce seu poder, a sua autoridade, no caso, né? A mulher não sabe o seu papel, os filhos automaticamente não sabem a quem se referenciar. Quando eles se tornam adultos perdidos, porque eles já não sabem quem é quem na história, e aí se perdeu a geração. Quando se chega a essa consciência lá nos 50, 60 anos, o que acontece? Mas
Passou. Eu não tenho como buscar, né? Mas deixa eu só te contar um caso, né? A gente que é pastor, a gente é tudo. A gente é advogado, a gente é médico, a gente é psiquiatra, psicólogo, esquizofrênico, a gente é tudo, né? Que tem hora que dá vontade de sair correndo, né? Mas uma das coisas que me chamou muita atenção esses dias dentro dessa nossa fala de família, né? Foi um caso de um jovem casal que hoje tem 2 filhos. A menina chegou no relacionamento com 19 anos por aí, já com um filho. E aí se relaciona, então, se relacionou, né? Porque agora já não se relaciona mais. Se relacionou com um outro rapaz de 19 anos. Quer dizer, olha a idade para ele estar com essa bagagem, né? Desse relacionamento surgiu mais uma criança. Então, hoje são 2 crianças e 2 um pouquinho mais velhos, né? Mas o que acontece, né? Pra te ver assim, como a gente tá vivendo assim, um mundo tão maluco, né? Então, recentemente houve uma separação. Houve muitos idas e vindas, faz 2, 3 anos que eles estão juntos. Mas aí houve uma separação. Por que houve uma separação? Porque ela, a mãezinha, disse que ela tinha que ter tempo para ela queria ir na balada, não sei como é que chama hoje, né? No pub. Ela queria sair, ela queria viver a vida, afinal ela era uma jovem, só em casa cuidando de 2 filhos, que não sei o quê, que ela queria ter a liberdade dela. E muitas vezes ela pegava as crianças, deixava na casa de alguém e deixava o marido em casa e ia pro pub, né? O que tu acha disso? Pastora, eu não posso voltar no tema da irresponsabilidade do homem, porque de verdade eu não sei como funciona, mas vendo o histórico, né, é complicado, né? Mas eu diria que, na verdade, a pessoa, em primeiro lugar, não se encontrou com Jesus, né? Porque Jesus supre todas essas necessidades. Porque houve uma infância que foi atropelada a etapas. Queimou, né? Queimou uma etapa, então atropelou isso. Quando ela atingiu uma certa maturidade, ela viu que ela não viveu feliz naquele período e agora ela acha que vai ser feliz, né? Dane-se o mundo, agora eu vou aproveitar minha vida. Quero aproveitar, senão eu vou, né? Eu vou viver infeliz. Mas é porque atropelou etapas. E nisso, algumas ferramentas, eu não gosto muito do coach, mas algumas ferramentas eu aplico. E entre elas, psicologicamente falando, existem as fases do homem. São os setênios. Então tem os 21 anos que é para se conhecer. Os 7 primeiros anos, depois a sociabilização, etc. e tal. Que é o ano os 21 anos do conhecimento. Eu me descubro em quem eu sou, de fato. Depois dos 21 anos até os 42, então, é os 21 anos de luta. E depois vem os anos da sabedoria. Então, tudo na vida do homem, quando ele foge deste tempo, faz as coisas fora de tempo, vai entrar em conflito em algum momento. Prova disso é os adolescentes, os próprios Joades, né? Que a gente fala muito sobre os Joades, a gente via isso muito acontecer na própria campo missionário. As pessoas querendo viver fora do tempo por essa ansiedade, muitas vezes plantada e motivada pelos pais. Os pais também têm erro nessa situação, porque se buscaram o histórico, certamente. Em algum momento houve falha de gestão dos pais sobre a vida dela. Né? Mas quando eu olho para essa realidade, o que eu penso sobre isso? Quando nós nos descobrimos, eu entendo o meu papel, que eu tenho um propósito, que eu preciso viver gradativa e progressivamente, me desenvolvendo e vivendo cada etapa da minha vida, tirando o melhor daquele período, eu encontro a felicidade e eu vivo isso de uma forma ordenada. Por exemplo, a Letícia, a gente começou a participar do Ministério da Família e ela se encontrou com as meninas do Ministério da Família e ela encontrou uma amiga, a Grace do Solano. A Grace, né? A Isabelle. E ela virou muito amiga da Isabelle. A Isabelle é uma queridona e ela começou a brincar com a Isabelle, ter conversas com a Isabelle e tal. Em algum momento a gente teve que chamar ela e conversar. Falar, Lê, na verdade a Isabelle não é o momento de amizade para ti. Teu momento de amizade é com a Sara, é com o Murilo, é com os outros meninos da por causa da faixa etária. Porque a Isabelle tem 15 anos, 14, não lembro agora exatamente. E a Lê tem 6.
Então é metade da idade, ela já pensa diferente, os hormônios do corpo já estão trabalhando de uma forma diferente. Claro. A gente chamou a Letícia e falamos com a Letícia abertamente, é uma conversa aberta. A gente tem que ter essa liberdade para conversar abertamente com os filhos. Falei, filha, não. Então, assim, eu te peço, né? Sai dessa fala com a Isabelle, né? Muda, porque não é o perfil de amizade para ti. A menina tem 6 anos. Sim. E ela compreendeu isso. E, ao mesmo tempo, começa a trabalhar nela princípios de piedade. Porque a gente forma o caráter da criança até os 7 anos. Então, muito eu investi nela. Muito quando eu levo ela na escola, quando a gente está junto em algum tempo. Esses dias eu tive uma experiência com ela, né? Eu levei ela no sítio que a gente tem aqui em Lomba Grande, botei os fonezinhos de ouvido nela, botei uma música, um louvor, e levei ela até uma muretinha que tinha lá, um barranco que a gente fez, e deixei ela ali e falei, filha, fala com Deus aqui. Né? Ouve a música e fala com Deus. Eu contei isso em algum encontro, em algum momento, né? E deixei ela ouvindo a música e saí. Eu falei, fica aí, olha pra lá, não olha pro pai, fica aí. Olha por nada, olha por nada, olha pro horizonte, né? Fica aí, tem a tua primeira experiência com Deus. E ela ficou lá, mãozinha no bolso, né? Eu lembro da cena assim, ela olhando pro nada, com a mãozinha no bolso e tal. Esperou um tempo, eu voltei lá falar com ela. Falei, e aí, filho, tudo bem e tal? Eu falei, legal, pai. E aí, falou com Deus? Falei. E o que ele falou? Ele falou contigo? Ela falou assim, falou. E o que ele falou? Perguntei pra ela. Ela falou assim, pai, Deus falou comigo, não contigo. É eu e Deus. Então, assim, eu já vi ali uma personalidade, mas eu já vi também que houve, sim, de certa feita, porque o louvor ajuda esses expedientes de compaixão, de piedade, de misericórdia, de reconhecimento do senhorio de Jesus. Em primeiro lugar, na nossa vida, transbordando na vida dela, começa a construir o caráter dela de misericórdia. Onde que refletiu isso? Nós estávamos no carro, dirigindo, passamos na rua e a gente viu uma necessidade. E ela propôs. Veio do coração dela, socorrer. E aí me constrangeu. Falei, poxa, essa parte eu consegui. A vida é de experiências, de experiências, né? Então, quando a gente vai vivendo cada etapa e construindo cada etapa na vida dos filhos, no seu devido tempo, tudo é belo. Essa menina de 19 anos, né, que já teve o filho, que atravessou as etapas, é a família disfuncional. Certamente os pais, em algum momento, tiveram o mesmo problema. Sim. Né? Houve, não posso afirmar, mas muito provavelmente houve essa fragilidade na relação e a maldição ela compõe. Agora, o que vai ser dessas crianças futuramente? Então, é a disfuncionalidade, né? É isso. Nossa, deu 30 minutos. Jesus. Já deu, olha que rápido eu falei, nosso conteúdo é objetivo e tal, mas foi legal. Mas antes eu vou dar mais uma oportunidade para o pastor Ricardo encerrar, né, nosso momento, mas até gostaria, se for possível, né, vamos tratar o assunto assim, ó. A maioria das famílias hoje tá uma bagunça. Os filhos mandam nos pais, a mulher tá fora de casa, o homem tá perdido no seu mundo de bobs, né? Ok. Existe uma hierarquia, existem funções específicas. Como que... Eu queria que tu conseguisse, assim, de uma forma sucinta, fazer uma equiparação onde cada um no seu lugar, cada um tem sua função. Como que poderia se consertar uma família disfuncional? Por nossa audiência, porque eu creio assim, que a maioria das pessoas da nossa audiência vão dizer, puxa vida, a minha família é uma bagunça. Como que eu posso resolver isso? Mas quero também, antes de dizer isso, mesmo que a gente esteja dentro de uma igreja, a gente observa e às vezes até somos procurados por pessoas, né, casais, que relatam essa coisa do por fora a gente é tudo bonitinho, mas lá em casa a coisa é toda disfuncional, né? Então, essa disfuncionalidade, ela não é uma característica só de famílias que não estão dentro de uma igreja. Na verdade, é uma característica geral familiar, porque houve muitas mudanças de tempo, de conceitos, enfim. Então, minimamente, pastor, como que a gente pode começar, né? Porque a gente não faz, um pozinho de pirim-plim-plim. Como que a gente pode começar uma mudança nessa nossa história de família? Existe uma frase do apóstolo que diz assim, o homem se perdeu quando se perdeu no homem o governo de Deus. Se há uma disfunção acontecendo na família, é porque houve uma disfunção no reino.
primeiro lugar, a hierarquia começa pela autoridade máxima, que é o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Salmo 24:1 fala sobre isso, que do Senhor é a terra, toda a plenitude, todos os que nele habitam e vivem, etc. e tal. Então Deus, ele é o sustentador, Deus, ele é. Jesus e o Espírito Santo, Jesus, ele é o nosso advogado, 1 João 2:1. É ele que intercede as nossas causas. E o Espírito Santo habita em nós, tratando a gente pela individualidade. O principal problema da disfunção nas famílias é porque eu quero tratar meu cônjuge. Eu não resolvo a minha vida para com Deus. Então, em primeiro lugar, se há uma disfunção, busque encontrar a disfunção com a tua área espiritual. Onde que está a quebra de princípios? Onde está a tua intimidade com o Pai? O teu consertar, até porque todo pecado ele é cometido primeiro contra o Senhor. A resolução inicial é aqui. Inicial, é para cima, é vertical. Primeiro é vertical, desce de cima, recebe a instrução, se encontra. Bom, beleza, me encontrei devedor. A partir disso eu começo a assumir os meus papéis. Então eu diria que há uma hierarquia espiritual, sim. Deus em primeiro lugar, todo-poderoso, criador. Pai, que na verdade são 3, né? E que dá para fazer uma alusão com uma família. Que a própria Dayana me trouxe esse exemplo, achei muito legal. Dayana, minha esposa, né? Pai, Filho e Espírito Santo, pai, esposa e filhos. Os 3, eles são diferentes, mas eles são um. Então Deus é o sustentador, o Espírito Santo está em nós e Jesus Cristo é o nosso advogado. É ele quem luta pelas nossas causas, né? Ombreia as nossas causas. Então quando eu me encontro devedor, eu busco em Jesus esse conserto, me conserto com o Pai, e aí eu compreendo, e aí pela palavra, pelo espelho da palavra, eu vou me encontrando e me ajustando. Eu vou me reorganizando, e aí eu percebo que eu me reorganizando, as coisas para baixo, elas funcionam naturalmente. É com efeito dominó. É dominó, Se é eu cascata. me encontrar, o resto se encontra. Papum. Deu, é isso. Então eu preciso, em primeiro lugar. E aí serve para a mulher também. Sim. Muito, né? O homem precisa entender as linguagens do amor da mulher, importante. Mas a mulher precisa entender o homem como seu papel de sacerdote. E o homem, né? Não seja um Adão, né? Assuma a sua responsabilidade de sacerdote. Interceda pelos seus filhos. Entenda a mulher como o vaso mais frágil. Cuide dela, zele por ela, né? Se necessário for, dê a vida por ela. O homem, né, como responsabilidade, a mulher, se encontrando também para com o Senhor, assume o papel de ajudadora idônea. Se prepare, faça a gestão, tenha unidade na gestão. O que mais a gente vê nas famílias hoje é cada um administrando suas coisas. Não, financeiramente falando, cada um tem sua conta. Não, eu já vi marido ou esposa, vice-versa, pedindo dinheiro emprestado e com data para retornar o dinheiro. Sabe assim, aquela coisa do... Não existe uma unidade. Uma unidade. Já começa a divisão aí. Então não há como as coisas funcionarem. Lá em casa nós temos uma tabelinha Excel. Muitas vezes ela não funciona, essa tabelinha, né? Mas ela deve pelo menos permear e ter uma visão geral do negócio. Nós juntamos os nossos ordenados, eu e a Dayana, colocamos tudo num saco só e a partir dali a gente faz a divisão. Sim. Começa pelo dízimo, é uma ordem hierárquica também. De certa forma, se eu tenho a bênção de Deus, eu honro a Deus com a minha parcela, Deus garante a minha parte e a partir disso há evolução financeira. Deus repreende o devorador, é o que a palavra fala sobre isso. Então, quando eu compreendo o meu papel, eu protejo a minha família, assumo o sacerdócio, unimos as forças e eu construo o meu legado. Então, em primeiro lugar, se você se encontra disfuncional, né? Se as coisas não estão dando certo na sua casa, não necessariamente que elas estejam totalmente desordenadas, porque há momentos também de descontrole, de oscilações. Sim. Principalmente não tem falando como hoje. uma família perfeita. Não. Principalmente falando hoje de mercado, o mercado oscila demais, muda muito o tempo todo. Então é necessário ter esse entendimento, mas ao mesmo tempo buscar a direção em Deus. Olha para cima. Quando a gente começa a olhar horizontal, é porque nós não... Eu brinquei, né? Ontem falei lá em Portão, que nós precisamos ser homens Thundercats. Não sei se tu lembra desse desenho, pastora. Thundercats, né? É a espada de... Como que era o nome da espada? Espada de, sei lá, né? Tinha Tandera, né? Espada de Tandera, abre o olho, e aí ele olhava naquele olho e ele via a longo alcance o que estava vindo, acontecendo. O homem tem que ter esse olhar de futuro, ele tem que ter essa previsão.
é enxergar isso e estruturar a família para estar preparada para o chicote que vai vir. E a mulher, junto com ele, compreendendo isso, estruturando a casa, sendo uma boa gestora, não só da casa, né? Tendo o seu negócio também, que muitas vezes a gente tem a tendência de colocar a mulher como só casa, lar, filhos, responsabilidade que é dela. Mas também a mulher de Provérbios fala que ela era uma navio mercante, uma empreendedora, uma mulher desenvolvida, né? O orgulho de seu marido. Então, os dois andando em unidade, exercendo seu papel. Quando a cadeia estiver organizada, a mulher também é a solução e, às vezes, mais que o marido, porque ela buscou uma preparação além. Aconteceu lá em casa isso. Por um período, a Dayana tinha um salário muito maior que o meu. E ela, mesmo assim, investindo na faculdade, nós decidimos isso juntos. Ela se formou na faculdade primeiro, fez a engenharia, fez o mestrado, né? Mas ela se formou na faculdade e eu acompanhando, e nós juntos, hoje, a gente consegue compreender. E juntos hoje a gente tem a nossa vida material, a nossa vida social em equilíbrio, né? E aí tentando fazer a gestão da dona Letícia, né? É uma construção diária, é tijolinho em cima de tijolinho, se botar um cimento certo, aquilo vai se firmando e a família vai se estruturando. Mas eu vou deixar um quero mais para vocês. A gente encerrou o programa, né? 30 e poucos minutos já. Mas eu vou deixar um quero mais. Eu vou convidar o pastor Ricardo para vir aqui num próximo momento. E nós vamos falar homem versus mulher. Característica do homem, característica da mulher, como juntar tudo isso, da mulher contemporânea. Não do passado, a mulher contemporânea. Tá bom? Proverbiana. Isso. Tá bom. Ok, gente. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, pastor, por estar conosco também. Deus abençoe. Até a próxima. Até mais.